Leia o texto e responda as questões 18 e 19. A população brasileira está irregularmente distribuída no território, pois há regiões densamente povoadas e outras com baixa densidade demográfica. A população brasileira estabelece-se de forma concentrada na região sudeste, com 80.364.410 habitantes. O Nordeste abriga 53.081.950 habitantes. E o Sul acolhe cerca de 27,3 milhões. As regiões menos povoadas são a região Norte, com 15.864.454 e o Centro-Oeste, com pouco mais de 14 milhões de habitantes. Na tabela a seguir temos os 10 estados mais populosos e os 10 estados menos populosos do Brasil. Questão 18. De acordo com os dados da tabela 1, a informação correta é A. A população da região sudeste ultrapassa a região sul em 40.830.435. B. O total da população dos 3 últimos estados totalizam 23.382.420. C. A diferença populacional entre São Paulo e Minas Gerais é de 23.975.330. D. A população do estado do Pará é maior que a população do Rio de Janeiro. E. A população do estado da Bahia ocupa a 5ª posição na tabela. Vamos lá. Essa questão ele põe na tabela 1, que é essa, somente essa que está aqui representada, e ele faz algumas perguntas, né? Com relação às alternativas, qual que é para marcar a correta? E a pergunta é assim: de acordo com a tabela 1, a informação correta é... Tá, beleza. Então vamos lá. Nós temos aqui então os estados mais populosos. A região sudeste ultrapassa a região sul em 40.830.435. Primeira coisa, aí eu venho aqui. Quem está na região sudeste? Esses 3 estados aqui. Né? Ora, cadê o Espírito Santo? Então a pergunta não está bem formulada, né? A população do sudeste ultrapassa a sul nisso aqui, mas aqui nem está toda a população sudeste. A questão diz, de acordo com os dados da tabela 1. E não consta o Espírito Santo. Ultrapassa a região sul. Está aqui os estados do sul. Paraná e Rio Grande do Sul. Ora, mas cadê Santa Catarina? Então a pergunta não está bem feita. Deveria a pergunta ser feita assim: dos estados que constam na tabela 1, pertencentes à região sudeste, essa população deles ultrapassa os estados da região sul que constam na mesma tabela em 40 milhões? Mas não. A pergunta, então, ela é inadequada. Mas tudo bem, vamos lá. Ó, vamos ter uma ideia da grandeza. Aqui ele está afirmando que é 40 milhões. Olha só. Só o Paraná tem 11 milhões. E o Rio Grande do Sul tem 11 milhões também. Então, digamos aqui, observando só essas ordens aqui dos milhões, da classe dos milhões, eu tenho 22 milhões, que dá mais ou menos a quantia de Minas Gerais. Concordam? 1 milhão a mais, né? Aqui para a soma do Rio Grande do Sul e Paraná. Só 1 milhão a mais, quase vai anular aqui. Ora, mas só São Paulo tem 45 e eu ainda não considerei na conta o Rio de Janeiro, que tem 16 milhões, e mais Minas Gerais, aqui não, que é Bahia. E mais Minas Gerais, que tem 21 milhões. Então, mesmo que eu diminuísse 1 milhão aqui, desse valor aqui de Minas, ó. Não, de Minas não, saindo. Ora, enfim, eu ia ter que somar 15 com 45, né? Diminuindo 1 milhão aqui do Rio de Janeiro. Ia dar 60. Deu para entender? Então, o que a região sudeste ultrapassa a sul em 40 milhões? Não. É 60 milhões, então essa é falsa.
certo? Entenderam como é que eu fiz a conta? Em vez de eu somar esses três valores, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, e depois diminuir da soma do Rio Grande do Sul e Paraná, a gente quis dar uma olhada na ordem de grandeza. Soma só os milhões aqui, a classe dos milhões, 22 milhões. Vai meio que anular com esse. Ora, então o que, que vai sobrar? 45 mais 16. Se eu tirar um daqui, porque esse aqui ficou 1 milhão a mais que esse aqui, então aqui cai para 15. 15 mais 45, 60. Então essa é falsa. É 60 milhões e algum quebrado, né? O total dos três últimos é 23.382.420. Vamos ver, né? Vamos ver aqui. Tem que ligar aqui o computador para eu olhar qual é a alternativa certa. Vamos somar os três últimos. Ora, esses são os três últimos. Primeiro que na soma aqui, 8 mais 9 vai dar 17, certo? Então, a soma dos três, a primeira ordem, a ordem das unidades simples tem que ter 7, e aqui está 0. Então essa é falsa. São Paulo menos Minas Gerais é 23.975.330. Vamos fazer a conta. Está aqui São Paulo, 45.094.866. Vamos ver se eu copiei certo aqui. Deixa eu rodar o computador aqui para olhar a tabela. Copiei certo. Minas Gerais, menos 21.119.000, está correto. 119.536. 536 está correto. Bom, vamos diminuir. 6 menos 6, 0. 6 menos 3, 3. 8 menos 5, 3. Vou olhando. Opa, tá batendo, ó. Tá batendo. Tá. 4 menos 9 não dá. Emprestou para cá, aqui ficou 8. 8 menos 1, aqui vai dar 7. 9, 14 menos 9 vai dar 5, certo? Ó, então tá batendo, ó. E aqui, 0 menos 1 não dá. Aqui ficou 4, empresta. 9. 4 menos 1, 3. 4 menos 2, 2. Então a diferença entre São Paulo e Minas Gerais é 23.975.330? Correto. Então a resposta é a letra C. Vamos olhar as outras alternativas, só para ter uma ideia. O Pará é maior que o Rio de Janeiro? Não, o Rio de Janeiro está em terceiro, o Pará está em nono. Falso. O Pará é mais populoso que o Rio de Janeiro? A gente representou com o símbolo de maior, né? A Bahia está na quinta posição? Não, a Bahia está na quarta. Então, falso. Correto, letra C. Beleza, gente?